Eu comecei trabalhando com fotografia para cinema, né? Depois eu passei por fazer fotografia estilo, mais voltado para publicidade. E aí Danilo me chamou para fazer essa questão de fotografia de 3D, que foi uma nova experiência, porque na verdade a gente teve muito dos dois, né? A estrutura do set funcionava basicamente como um set de cinema, só que ao invés de a gente filmar, a gente estava fotografando. E como o processo de 3D ele implica em ter duas fotos, é um pouco mais complicado, porque às vezes as fotos não saíam iguais. E aí a gente tinha um probleminha para resolver. Então foi um pouco complicado, mas graças a Deus no final deu certo. Quer dizer, eu espero que dê, né? Que a gente não acabou ainda, mas eu acho que vai dar. O 3D ele funciona da seguinte forma: nós temos dois olhos, então nós vemos duas imagens. Essas duas imagens, quando se juntam no cérebro, dá essa impressão, dá essa noção de profundidade. Então, se você só tiver um olhinho, ou você tiver um problema em um olho, você vai perder essa noção de profundidade. Então, para a gente fazer essas fotos, nós utilizamos uma câmera só, com um tripé que a gente dava essa distância e que a gente ia variando de acordo com a lente, né? Entre 3 até 7 centímetros. Danilo, a gente fez, Danilo que chegou com a proposta, né? Não trabalhava com 3D. Então ele chegou com a proposta e ele começou a fazer vários testes, mostrou já os resultados de alguns testes, resultados bem interessantes. E aí a gente começou a fazer outros testes para ver como é que ia funcionar a questão da luz que a gente estava pensando para o quadrinho em relação ao 3D. Porque para a gente ter o 3D, a gente precisa ter essas várias camadas. Porque se a gente tiver no fundo preto, a gente não vai ter 3D de nada. Então a gente precisava dessas várias camadas. E a gente precisasse que a luz interagisse com esse fundo. E que demarcasse, desse um pouco de profundidade. A gente queria um ambiente bem obscuro, já que é uma história de terror. Então, não de terror, né? Mas que envolvia zumbis e a gente não queria que ficasse muito claro para criar um pouco de suspense na história. O processo de pós-produção consiste basicamente em a gente pegar essas fotos e estar trabalhando para que, utilizando óculos, né, você consiga ver cada imagem com um olho. Então a gente vai primeiro tratar, né, são duas fotos, a gente tem que dar um tratamento igual para as duas, depois a gente vai fazer esse processo usando o Photoshop para que uma imagem fique vermelha, outra azul e a gente possa fazer essa convergência utilizando o óculos 3D